Olá, este vídeo, Cataratas do Iguaçu, lado brasileiro e lado argentino, está sendo feito ao pedido de uma pessoa muito especial, que é o filho, o neto da vovó Maria, do canal Vovó Maria, uma pessoa muito simpática. Então, vovó Maria, aí vai o que eu posso falar, tá? Então, esse lado que nós estamos é o lado brasileiro, né? Então, as cataratas do Iguaçu. Existe uma dúvida, visitar o lado brasileiro ou visitar o lado argentino? Eu visitei os dois e vocês vão ver por que é importante visitar os dois, tá? Essas daí nós estamos vendo, eu estou do lado brasileiro, tá? E você vê a maior quantidade de quedas d'água, elas vêm do lado argentino. Mas o panorama, a vista é mais bonita do lado brasileiro, porque você tem toda essa visão dessas quedas d'água. Nós demos sorte, quando estivemos aí no mês de junho, tinha chovido muito, e aí estava uma quantidade de um volume de água muito grande. Tanto que tem lugares que ficam assim um pouquinho embaçado, dos respingos, né? Então, é uma coisa assim que a gente imagina esse poder da natureza. E do lado argentino, você vai ver onde elas se formam. E o impressionante é que elas se formam assim, tão pequenininhas, você vê aquele riachinho assim, você não imagina que vai se transformar numa queda d'água tão potente desse jeito. Agora, do lado brasileiro, tem uma queda d'água, quando chegar eu chamo a atenção, tá? Que é impressionantemente linda. É muito linda. E ela fica ao lado, assim, essa queda, a garganta fica, eu tenho um tom de voz muito alto, né? Então, essa queda d'água tem uma pontezinha que te leva lá no meio. Vocês vão ver aí, eu vou chamar atenção na hora que aparecer. E aí, para você ir, você tem que estar de capa, porque é respingo por todo canto, você fica ensopada. E eu sou daquelas que gosto de futucar as coisas, de ver de perto. Fui lá. Na hora eu mostro para vocês. Toda de capa, entendeu? E fui até o meio, até a ponta. Dá até medo. Aí essa parte é a parte da trilha. Inclusive eu vou falar para vocês, aí é do lado brasileiro a trilha, né? É toda acompanhando assim, você vê as cataratas. Agora, já do lado argentino, vocês vão perceber, existem várias trilhas. Gente, desculpem o pigarro. Existem várias trilhas. Tem uma trilha inferior, tem uma superior, entendeu? E se você gostar de andar, você tem bem o que fazer. Eu estive visitando uma que também é muito famosa na Croácia, mas não chega aos pés dessa do Brasil, não é? Isso é uma coisa, é um patrimônio da humanidade. Então, agora que eu já falei, mostrei um pouco, aí eu vou chamando a atenção para uma coisa ou outra, eu vou falar um pouquinho sobre Foz. As cataratas do Iguaçu
São um conjunto de aproximadamente 275 quedas de água que existe nesse encontro de rio e cânion. Isso aí tudo são cânions, aberturas, né? Que formam um dos maiores espetáculos produzido pela natureza. A Argentina, lembra-se que eu falei para vocês, tem maior quantidade, né? Tem 2/3 de todo o conjunto de quedas, que no total somam 2.700 metros de extensão. Olha, vocês veem, é água por todo canto, todo lugar tem uma queda d'água. É impressionante. Quando vocês forem visitar, procurem visitar numa época em que o volume de água esteja mais intenso, que aí fica mais bonito ainda, tá? Aí, ó, todo lugar você vê água. Visitar o Parque dos Argentinos é bem fácil e não leva mais do que 20 minutos de Foz até a entrada do parque. Nós ficamos hospedados em Foz, como estávamos de carro, fomos 2 dias. Um dia nós fomos ver o lado brasileiro, para ver com bem calma. Outro dia nós fomos ver o lado argentino, porque beleza desse tipo, única no mundo, você não pode fazer correndo, não é? Nem é preciso descer do carro ou ônibus, basta apresentar. Sim, atravessar a aduana é tranquilo, a fronteira. Olha, essa aí é a queda brasileira que eu falei. Então, olhe, olha, os miquinhos, os coati que a gente vê, né? Então, essa queda é lindíssima. É como diz assim, do lado do Brasil tem poucas, mas esta chama atenção pela sua riqueza. E deve aparecer aí o local que eu disse que eu fui andando, que eu vesti a capa e fui. É uma pontezinha, olha ela a ponte, ó, sai daí e vai esta ponte, vocês vão ver, vai até lá no meio das quedas. Eu tenho coragem. Ó pra aí, ó. Tanto que do grupo eu fui sozinha. Aqui, ó. Eu fui até esta ponta, mas fui toda vestida de capa, né? Porque era muitos respingos. Não estava chovendo, não. O dia estava lindo, lindo, lindo. Então, para você passar para o lado argentino, você tem que apresentar na fronteira, você apresenta a carteira de identidade. Basta apresentar a carteira de identidade, não precisa do passaporte. Também tem um ônibus que passa no centro de Foz e até eu percebi que eles passam na frente dos hotéis. Ele leva até, tem um que vai para o lado argentino e outro que vai para o lado brasileiro. Olha a pontezinha, olha. Parece mentira, né? Que eu tivesse tido coragem para ir lá na ponta, mas eu fui. Vocês vão ver aí na filmagem, entendeu? Que aparece eu andando nessa parte daí. Que mete medo, mete, sabe? Mas eu acho que você tem que conhecer tudo. Eu sou desse tipo. Entendeu? Como eu disse, tem um ônibus que leva tanto para o lado brasileiro como para o lado argentino. Ó, a queda brasileira. A grande pergunta que todos fazem é: qual é o melhor lado das cataratas do Iguaçu? É o lado brasileiro ou o lado argentino? Olha, eu de antemão, antes de eu falar sobre cada um desses, eu lhe digo, é visitar os dois. Visitar os dois que você vai ter assim uma ideia real do que acontece com as cataratas do Iguaçu. Então, o lado argentino, em relação à estrutura do parque e tudo, então, o Parque do Iguaçu, que é Parque Nacional do Iguaçu, o brasileiro é bem melhor, é bem mais estruturado, sabe? Agora, tudo tem o patrimônio, ele passou
A grande importância do parque, ó, essa partezinha aí, tá? Então, a grande importância do parque é que em 1986 foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco e considerado uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Olha eu aí, ó, toda de capa, até a bolsa estava coberta, entendeu? E não pique. É protegido de um lado e do outro, a não ser que a pessoa tenha uma tontura, uma coisa assim, que tenha medo de altitude, tudo, mas de altura, né? Mas eu fui numa boa, né? Como eu já disse, nós fomos em dias diferentes, leva uma capinha, nós compramos lá, eles vendem a capinha, aí todo o percurso até lá na ponta. E tive coragem de ir até lá na ponta, né? Vá de tênis, vá de roupa confortável, porque você vai ter que andar, né? Quem for fazer trilha é bom levar um repelente, né? O lado do Brasil funciona de 9 até as 5:30 da tarde. E eu acho que criança e idoso paga metade, né? E é o torno de 34, R$ 35, por aí assim. Isso. Agora, vamos aqui falar um pouquinho como chegar às cataratas se você estiver do lado brasileiro. É necessário se dirigir ao centro de visitante, onde será necessário comprar um ingresso para entrar no parque, que custa em torno, vamos dizer assim, próximo a 40, né? Para economizar tempo, o ideal é comprar o ingresso pelo site das Cataratas do Iguaçu, se tiver muito movimento. Agora nós vamos ver um pouquinho do lado argentino, ó. Aí, tem esse estacionamento, aí compramos o ingresso, entendeu? Pegamos um trenzinho, fomos até um determinado ponto que ele chega e depois fizemos. Olha como elas são pequenininhas dentro do lado argentino. Corre aquele riachozinho que a gente tem a impressão que é um riacho pequeno, uma coisa insignificante. Não imaginando, olha, elas estão aí, ó, despencando, aquele riachozinho, vai despencando, e do lado brasileiro é que você vê essas quedas. Por isso que é interessante você ver os dois lados, né? Então, o horário de funcionamento, eu já conversei com vocês, que é de 9 até 5 horas, mais ou menos, né? Como é que é para você ir para as cataratas? Olha, eu disse que se você estiver de ônibus, tem aquele ônibus que pega e que leva e deixa lá, e você tem só uma trilha, que é contornando as quedas d'água, né? O passeio é bem tranquilo, né? Tem as passarelas que você vai... Olha ali, olha, a gente está admirando aquele riachinho que vem de lá e aí cai nessa... Olha a força dessas águas, né? Olha a força de um riacho tão pequeno, né? É tranquilo, você não existe assim perigo, tem toda uma segurança, não é? Já falei que você pode, o melhor é você usar capa para ficar bem protegido, não é? Agora, o lado argentino, você tem, ele é mais caro. O custo é de, eu acho que 480 pesos argentinos, que dá mais ou menos uns R$ 80. Olha a quantidade de quedas d'água. E aí eu fiz umas filmagens mostrando os riachinhos que vão provocar essas quedas. Então, ou você paga em peso argentino ou você paga no cartão, não é? O horário de funcionamento lá já é de 8 às 18 horas. O lado brasileiro a gente disse que era de 9
às 17h30, por aí assim. Olha a quantidade de quedas d'água, né? É fácil. Como é que você se locomove aí? Eu disse que quando você chega, você pega um trenzinho. As trilhas na Argentina são mais longas, mas todas planas e facilmente acessível para pessoas até com dificuldade de locomoção ou carrinho de bebê, né? Você pode ficar no piso de cima e você pode ficar também na parte de baixo. Você, não sei se aí nessa parte que eu fiz um resumo, tá? Se aparece o piso de baixo, né? O inferior, né? Nós ficamos só na parte superior. Os mais visitados são o circuito inferior, o superior e também a Garganta do Diabo, que exige em torno de 6 horas para serem percorridos, desde a entrada principal do parque até aproximadamente 400 metros até o trem, que é o único meio de transporte interno, apesar de acomodar muitos passageiros. Eles têm partida somente a 30 minutos, não é? Então, dentre os passeios, é na Garganta do Diabo, que é acessível por uma trilha de 1.100 metros, que se fica mais próximo das quedas. E é exatamente por isso, molha-se muito, sendo essencial levar uma blusa não, um casaco, uma capa, como eu estava ali, né? Impermeável, né? E também fica meio frio. Ó, aí a gente tá pegando a água vindo do riacho que já vem. Quando chega nesse local aí, olha como ela se despenca. É uma coisa incrível. Nós estávamos aí bem próximo às quedas. Necessário também ter cuidado, né? Para documentos não caírem, né? Que não, para não se estragar. Gente, então, olhe bem. Eu acho que é um lugar único no mundo. São as Cataratas do Iguaçu. É uma riqueza e visitar um lugar desse é uma coisa imperdível. Olha como são as passarelas, né? Tudo, olha o riachozinho. Se você imagina que um riachozinho desse que corre tranquilo por meio desses matinhos aí, vai provocar uma queda d'água tão intensa. Olha o volume de água, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês se inscrevem no meu canal. Eu espero que eu tenha explicado para o neto de vovó Maria, assim, alguma coisa que mostre o que é este local encantador. Então, eu digo a vocês, se algum dia tiverem oportunidade de ir a este lugar, não pensem 2 vezes e não fiquem naquela, qual o melhor local para eu visitar? É o lado brasileiro ou o lado argentino? Não existe isso. Os dois são coisas distintas e são coisas que você vai se encantar. Imagine, olha isso aí, olha a água e olha a altura que ela despenca, como o lado de lá, quando nós olhamos do lado brasileiro, que nos encantamos com aquela quantidade. Então, para nós, para vocês entenderem por que os dois lados têm que serem visitados, porque do lado brasileiro você vê todas as quedas que correspondem a 2/3 do lado argentino, não é? Então, e no lado, lá você vai vê-las, e do lado argentino você vai vê-las se formando. Então, se vocês gostaram, aí é a saída lá no Parque Argentino. Vocês dão um like, se inscrevem no meu canal e eu espero vocês em novos vídeos para que eu cada vez mais procure mostrar um pouco desses locais tão agradáveis em que eu fui e que marcaram a nossa passagem. Então, muito obrigada e fiquem com aí a bandeira da Argentina.